Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica. Então, dando prosseguimento, nós sabemos que experimentalmente, sob condições normais de temperatura e pressão, um mol de um gás ocupa aproximadamente 22,415 litros. E o número de Avogadro, o número de moléculas por mol, é denominado número de Avogadro. Esse número é aproximadamente 6,023, 10 elevado a 23 moléculas por mol. Muito bem. Então, aqui vamos apresentar alguns exemplos sobre como utilizar o número de Avogadro para observar a grandeza e tamanho, a grandeza do tamanho e da massa de um átomo, por exemplo. Então aqui, com o número de Avogadro, é possível estimar tamanho e massa de um átomo. Muito bem, então vamos considerar vamos fazer a seguinte observação aqui. Experimentalmente, é possível afirmar que para um líquido, um fluido no estado líquido, na condição de líquido, o espaçamento entre as moléculas é da ordem de seu tamanho. Muito bem. Então, nesse caso, vamos considerar a água, a molécula de água, e sabe-se experimentalmente que a densidade volumétrica de massa da água é de aproximadamente 1 grama dividido por 1 centímetro cúbico. Então, essa é a densidade volumétrica de massa. Muito bem. E nós sabemos experimentalmente, observado que um mol de H2O apresenta 18 gramas de massa. E nós sabemos que 1 grama de H2O ocupa 1 centímetro cúbico. Isso implica que 18 gramas de H2O ocupa 18 centímetros cúbicos, conforme a densidade volumétrica de massa de 1 grama por centímetro cúbico. Muito bem, então
vamos fazer a seguinte análise aqui. Vamos fazer a seguinte análise. Então, assim, 1 mol de H2O ocupa 18 centímetros cúbicos. E 1 mol de H2O, é equivalente a 6,023, 10 elevado a 23 moléculas de H2O, ocupando então 18 centímetros cúbicos. Então, uma molécula de H2O ocupa quantos centímetros cúbicos? Então, vamos tentar analisar, certo? Então, aqui, vamos tentar escrever assim. Então, 6,023, 10 elevado a 23, dividido por 1, igual a 18 dividido por x. Então, aqui nós temos x igual a 18 dividido por 6,023, 10 elevado a 23. Então, isso é 18, 10 elevado a menos 23 e aqui 6,023. De modo que esse valor é aproximadamente 3, 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos. Isso significa que uma molécula de água, H2O, ocupa aproximadamente 3, 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos de volume. Muito bem. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente finalizando esta análise. Muito obrigado a todos.